Terceiro vídeo da nossa série Equipamentos de Proteção Individual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre proteção auditiva. Mas por que utilizar protetor auditivo? É uma pergunta importante. Basicamente, funciona assim. Quando um ruído no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, ultrapassa os limites de tolerância estabelecidos pela norma regulamentadora número 15, que são as atividades e operações insalubres, e não há uma forma de você reduzir essa exposição, o trabalhador a essa exposição, por outros métodos. É recomendada a utilização do protetor auricular ou protetor auditivo. Tranquilo? Então é assim que funciona. Por isso, então, se você está exposto a níveis de pressão sonora, que estão acima dos limites de tolerância, você deve usar o protetor auricular, desde que não haja uma outra forma de você controlar esse ruído. Muito bem. E o que se inclui nessa categoria de proteção auditiva? São os protetores auditivos e existem três opções básicas ali para você fazer, ter acesso a essa proteção. O protetor auditivo circunauricular, também chamado tipo concha, o protetor auditivo de inserção, existe uma variação do inserção lavável e o de inserção descartável, e o protetor semi-auricular. Vamos a cada um então. Protetor circunauricular é o tipo concha, o abafador de ruído. Então, esse equipamento, um dispositivo simples, onde ele tem uma espuma aqui em volta, e você vai utilizar normalmente, sobre a orelha, e você vai ter a proteção adequada para você, de acordo com o nível de pressão sonora que você está exposto. Então ele vai ter da segurança, ele tem que ser confortável, não pode apertar muito. Então existem várias marcas, vários modelos, uns melhores, outros piores, mas a finalidade é basicamente a mesma. Nesse caso, desse tipo de dispositivo, existe uma variação também para uso em capacetes, até porque eu não poderia usar um capacete com esse protetor aqui, dessa forma. Então existe um abafador que pode ser acoplado em um capacete. Então essa seria essa variação aí para esse tipo de equipamento. Como eu higienizo esse material? Basicamente, posso passar aqui um pano com água, mas posso, se quiser, passar um álcool, talvez um álcool 46, então ele tem uma menor concentração de álcool, danifica menos aqui essa proteção, mas aqui não teria problema algum se utilizar álcool, perfeito? E o descarte é básico também, isso aqui é plástico, esse material é feito de plástico, e que eu tenho essa espuminha que eu posso retirá-la, jogá-la ali no lixo comum, e o resto do material jogar ali no meu coletor vermelho, plástico, não tem problema algum, tranquilo? Próximo tipo de proteção auditiva, o protetor de inserção, que é o mais comum, o mais utilizado dentro das empresas. Então, nós temos também alguns modelos diferentes, esse é o mais comum, produzido ali com esse plugzinho aqui em silicone. Então, toma cuidado, caso você tenha algum tipo de alergia, coceira em função do protetor, existem opções aí de outros materiais, outros polímeros, que também vão trazer o mesmo resultado, até porque eles passam por teste, lembrando aí do CA, então eles têm o CA, não há problema algum. Como eu uso esse equipamento? Então ele já vem com essa cordinha, até para você posicionar ele no pescoço, e você vai utilizar da seguinte forma: você vai puxar o teu ouvido para cima e para trás, você vai abrir o canal auditivo, vai facilitar a inserção do equipamento dentro ali no canal auditivo. Então você vai ter ali a proteção. Você pode inserir ele até ele ter uma certa resistência. Não tem perigo, não vai prender lá dentro, é bem sossegado para utilizar. Então é o protetor mais utilizado dentro das indústrias, aqui, pelo menos o que eu percebo. A variação que eu falei para você que existe é do protetor tipo cenourinha de inserção, parece uma cenourinha, vai aparecer ali na imagem para você, onde ele é moldável. Então ele é uma espuminha que você vai apertar, deixar ela bem fininha e vai inserir no canal auditivo da mesma maneira,
e segurar por alguns segundos até ela expandir novamente e tomar todo o formato do seu canal auditivo. Então a diferença é que você usou, terminou o trabalho, o dia e tal, você vai descartar. Aonde eu descarto essa espuma? Eu descarto ela no material contaminado, afinal de contas eu tenho ali o cerume da orelha, ali do canal auditivo, perdão, e você não deveria jogar isso no lixo, né? Ou talvez no lixo comum não teria muito problema também, até porque é um material que não é contaminado, né? No sentido de proliferação de doenças e tal, mas se possível joga ali no nosso coletor laranja, não há problema algum, tá? Não é necessário, tá, para esse protetor você umedecê-lo, passar algum tipo de lubrificação para poder inserir, tá? É seco mesmo, tá? Então, eu estou falando porque já vi pessoas fazerem esse tipo de coisa, então isso não é necessário, tá? E a dica que eu dou sobre essa questão do protetor auricular de inserção, né, é com relação ao nozinho, a dica do nozinho. A dica do nozinho é o seguinte: eu tenho os meus dois ouvidos, né, as orelhas, os ouvidos, e eu tenho dois plugs onde eu vou inserir. O que acontece aqui com isso? Eu insiro nesse ouvido e nesse aqui, tudo bem, beleza, trabalho. Daqui a pouco eu tiro, de repente eu ponho de novo. O que acontece? Se você tiver algum tipo de infecção no ouvido, uma otite ou qualquer coisa assim no ouvido, se você inserir nesse ouvido aqui e depois inverter e passar para esse aqui, você pode, né, passar aí essa infecção para o outro ouvido. Então a dica é o seguinte: faz um nozinho, deixa próximo aqui, um nozinho, por exemplo, eu sou destro, então nozinho do lado direito, sempre vou utilizar o nozinho no ouvido direito. Então é uma dica só, isso aí é bem conhecido já, mas vale a pena de comentar, tá? E com relação à higienização, já que os descartáveis só usam uma vez, joga fora, esse aqui é lavável. E se ele é lavável, eu vou utilizar o que para lavar? Eu preciso lavar ele pelo menos 2 vezes por dia. Então eu vou sair para o almoço, tiro, vou lavar minha mão para almoçar e tal, e já aproveito e já lavo o protetor auricular, porque ele pode ter, né, tem pessoas que têm mais ou menos cerume no ouvido, e ele vai se acumulando, então ele precisa ser tirado, até porque você vai tirar ele do ouvido, e muitas pessoas deixam pendurado. E o que vai acontecer? Eu tenho bactérias no ar, né, e eu tenho material orgânico, cerume é material orgânico, né, afinal de contas, do teu corpo. Eu posso, pode aderir ali poeiras com bactérias, alguma coisa assim, e a médio ou longo prazo, talvez até em pequeno prazo, você começar a ser acometido por algum tipo de doença, né, no canal auditivo. Então a dica é que você saia para almoçar, né, e até mesmo para quando acabar o expediente ir embora, passe no banheiro, já dá uma lavadinha, lava bem, né, e seca bem sequinho, e vai colocar ali no seu, né, na sua caixinha, onde ele fica guardadinho aqui dentro, livre de qualquer tipo de contaminação. Essa é a dica, né? É muito importante, até eu diria que é uma recomendação, tá? É uma orientação muito importante, isso as pessoas às vezes deixam lá, jogam por cima, jogam no armário, jogam na caixa de ferramenta, de qualquer jeito para o auricular, até porque você também diminui a vida útil do equipamento. Com isso tem o terceiro também, a terceira opção de protetores auriculares, que é o protetor que nós chamamos de semi-auricular. Na verdade, ele vai ser o mesmo processo, né, de utilização do auricular de inserção. Não tem diferença, a higienização também é a mesma, não há problema algum, né? Água e sabão neutro, da mesma forma, tá? Não deixar ele em qualquer lugar, em função do cerume, que eu já comentei, aquela coisa toda. Então isso é muito importante. Então basicamente seriam esses os tipos de proteção. Poderíamos, claro, que falar mais a respeito, tá? Mas em função, né, do nosso tempo, né, então a gente dá uma pegada meio básica sobre isso. Importante, para um resultado eficiente do protetor auricular, o que você precisa saber? Que ele precisa ser indicado por um profissional da área de segurança do trabalho. Pois os protetores auriculares, eles não são todos iguais, em termos de proteção auditiva. Quando eu preciso de uma proteção auditiva, eu preciso saber qual o nível de atenuação
que eu necessito para me proteger. Existem vários níveis, né? Eu estou acima de tantos decibel. Acima de 80 decibel, limite de ação, 85 decibel de acordo com a NR5, o NR15, é o limite de tolerância. A partir daí eu já começo a depender do tempo de exposição, eu começo a ficar exposto a possíveis desenvolvimentos de redução de capacidade auditiva, entre outras situações. Então é necessário saber o fator de proteção que você precisa, o nível de atenuação que você precisa no protetor. Então existe, vários níveis de atenuação. Então você vai comprar um protetor, não adianta ligar lá para a loja e falar, eu quero um protetor auricular, cara, manda uma caixa para mim aqui de protetor auricular de inserção. Tudo bem, mas qual a atenuação? Muitas pessoas não sabem disso. Então eu vou ter protetor auricular de 10 decibel de atenuação, de 21 decibel, 25, 31, 35, depende muito dos fabricantes, tem umas variações aí no meio. E ainda eu tenho uma situação de usar combinado, em função do tipo de exposição. Combinado como? O abafador e o protetor de inserção, em função dos altos níveis de pressão sonora. Então isso precisa de um estudo, precisa de uma avaliação do risco, medições através de dosimetria, por um profissional habilitado para isso, que saiba o que fazer, e aí ele vai saber qual a melhor situação aí para você. Então não existe protetor auricular padrão, serve para tudo, não adianta. Uma pergunta, mas eu poderia, por exemplo, usar o maior nível, por exemplo, digamos que seja o maior nível 35 decibel, eu poderia usar esse protetor, já que eu não sei qual o meu nível de atenuação, então já uso o máximo e beleza. Não, na verdade também não deve ser feito dessa forma. Por quê? Não tem necessidade de você ter atenuações maiores do que você precisa. Porque ele te deixaria, por exemplo, absolutamente sem ouvir nada, fazendo com que você se exponha a riscos de acidentes. Como assim? Por exemplo, um alarme de incêndio você não vai ouvir. Um alarme de um sistema de proteção de máquinas e equipamentos, máquina está com problema, você não consegue ouvir. Comunicação entre as pessoas, às vezes você trabalha e precisa se comunicar também, você não vai ouvir. Então essa é a situação. E a dica é assim, como saber se eu preciso de um protetor auricular? Então você está num ambiente aproximadamente 50 a 60 centímetros, se você não ouve o que uma pessoa fala do teu lado sem o protetor, é sinal que o ruído está um pouquinho acima. Vale a pena um estudo, um levantamento dos níveis de pressão sonora para você saber o que fazer. Perfeito? Até a próxima. Fui!